Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos falando sobre a Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 22, mas para estudar o artigo 22, precisamos entender o artigo 24. E para entender o artigo 22 e o 24, precisamos entender o parágrafo único do artigo 22 e os parágrafos do artigo 24, ou seja, nós precisamos de uma aula introdutória, nós precisamos mencionar todo esse contexto para que nós possamos entender de fato as competências legislativas, privativa e concorrente. Bom, vamos fazer assim. Vamos aprender o artigo 22 e seu parágrafo e vamos entender o artigo 24 e seus parágrafos para depois da sequência na leitura dos incisos. No artigo 22, nós temos o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre. E aí vai vir o inciso 1º, 2º, enfim, uma série de incisos tratando ali das matérias. Mas o mais importante, primeiramente, é entender que nós estamos tratando de uma competência legislativa privativa da União. A competência legislativa, como nós vimos em aula passada, ela se divide em privativa e concorrente. No artigo 22, é tratada a competência privativa da União de legislar sobre determinadas matérias. E no parágrafo único, nós vamos ver que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Lembrando a nossa aula do artigo 21, lá tratamos da competência exclusiva da União, que é uma competência administrativa, material. E aquela competência do artigo 21 ela é indelegável. Ao passo que, aqui no artigo 22, nós temos a competência privativa da União, é uma competência privativa para legislar sobre determinadas matérias, e ela é delegável. Mas preste atenção no parágrafo único para você não errar na sua prova. É possível lei complementar autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. É necessário saber a diferença entre normas gerais e normas específicas. A norma geral, como seu próprio nome já menciona, é uma norma que trata de assuntos gerais. A casa será de telhado com portas e janelas. A norma específica vai tratar de assuntos específicos. O piso será verde água, as paredes da sala serão amarelas, haverá uma lareira no canto esquerdo, enfim, é só um exemplo para ilustrar de forma prática, tá? Bom, no artigo 24, compete à União, aos estados e ao DF legislar concorrentemente, ou seja, no artigo 24, nós temos a competência legislativa concorrente entre União, estados e Distrito Federal. O artigo 24 não traz municípios. Pegadinha de prova é acrescentar municípios à listagem do artigo 24, tá? Artigo 24 é União, Estados e Distrito Federal. Nós vamos tratar dos municípios lá na aula do artigo 30, mas por hora fica focado aqui na aula, tá? Então, é uma legislação concorrente, ou seja, existem assuntos em que a União, os estados e o Distrito Federal vão legislar sobre o mesmo assunto. Vou voltar no artigo 22. A competência privativa da União para legislar, ela está elencada aqui no artigo 22 e ela pode ser delegada, mas apenas os assuntos, as questões específicas para os estados. Quando a gente fala estado, inclui o Distrito Federal, tá? Então, a União pode delegar a competência sobre questões específicas das matérias, ou seja, ela sempre vai legislar sobre normas gerais do artigo 22. Muito bem. No artigo 24, nós temos a competência concorrente para legislar. Mas aqui no artigo 24 vai ter que haver um regramento. A Constituição vai trazer as regras para essa legislação concorrente.
A Constituição vai organizar essa forma de legislação concorrente. De que forma? No parágrafo 1º vai dizer: no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Ou seja, lá no artigo 22, a competência da União ela é privativa. Lá ela pode legislar sobre normas gerais e específicas para cada assunto ali relacionado. E ela pode delegar as questões específicas para os estados, mediante lei complementar. Aqui no artigo 24, nessa legislação concorrente, a Constituição vai trazer uma separação. A União vai estabelecer as normas gerais. No parágrafo 2º, que nós temos a competência da União para legislar sobre normas gerais, não exclui a competência suplementar dos estados. Ou seja, o que é suplementar? É complementar, é suprir a falta. O que quer dizer o parágrafo 2º? Essa competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência dos estados para especificar determinadas situações. E no parágrafo 3º, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena, ou seja, tratando nas normas gerais e também das normas específicas. Para quê? Para atender às suas peculiaridades. Esse parágrafo vai tratar da competência legislativa plena. No parágrafo 4º, nós temos a superveniência de lei federal sobre normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Ou seja, ocorreu a situação do parágrafo 3º, não havia lei federal, o Estado X foi lá e exerceu a sua competência legislativa plena, legislou sobre normas gerais e sobre normas específicas, tratou das situações específicas e também trouxe as normas gerais, até porque não havia lei federal. No parágrafo 4º acontece o quê? A lei federal ela é posterior a essa lei estadual e ela vai tratar das normas gerais. O que vai acontecer com a norma estadual? Ela vai ter suspensa a sua eficácia, mas preste bastante atenção no detalhe, somente no que lhe for contrário. Ou seja, a lei federal que trata de normas gerais vai suspender a eficácia da lei estadual no que for contrário, referente aos assuntos, referente às normas gerais. No âmbito da legislação concorrente, a União está limitada a estabelecer normas gerais. Ela não pode estabelecer normas específicas. É a regra do artigo 24, parágrafo 1º. Preste bastante atenção. Então, a banca vai colocar para você que a lei federal vai revogar a lei estadual, e isso não acontece. A lei estadual só vai ter a sua eficácia suspensa, até porque, posteriormente, essa lei federal pode ser até inconstitucional. E aí o que acontece com a lei estadual? Ela volta a ter eficácia até que seja editada uma nova lei federal tratando sobre normas gerais. Feito esse apanhado geral, vamos tratar agora ponto a ponto, tá? No que lhe for contrário, parágrafo 4º. Grave isso, vai cair na sua prova. Bom, o que temos que ter em mente? Que nós temos essas competências divididas, repartidas entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Isso quer dizer que a competência administrativa, legislativa, como aqui no nosso caso, ela está dividida entre os entes federativos. Não há hierarquia entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Há o quê? Uma repartição de competências. E para você entender bem essa matéria, você precisa saber que a União, ela cuida das matérias de interesse geral. O interesse que abrange, abarca todo o território, que interessa a todos. Quem vai cuidar desses interesses, dessas matérias? A União. A União cuida de interesse geral. Os estados, por sua vez, cuidam das matérias de interesse regional.
A União cuida dos interesses gerais, os estados dos interesses regionais. O Distrito Federal tem uma natureza híbrida. Ele vai cuidar ao mesmo tempo das matérias de interesse regional, porque ora ele cuida dos interesses como um estado e ora ele cuida dos interesses como um município. Então ele também vai cuidar das matérias de interesse local e os municípios das matérias de interesse local. Isso é importantíssimo. Dê um print nesse quadro, faça a sua anotação. Se você conseguir compreender essa parte, você vai resolver muitas das questões de provas, tá? Bom, em relação à natureza dessas competências, elas podem ser administrativas ou legislativas. As competências administrativas são as competências para fazer, para realizar. Está ligada ao poder executivo. E as competências legislativas, elas estão ligadas ao poder legislativo. Então, nós temos a natureza das competências, nós temos as espécies, nós temos uma regra ou regras e nós temos exceção ou exceções. Esse quadro aqui vai te ajudar muito na hora da prova em relação à repartição de competências. Vamos lá. As competências de natureza administrativa, elas podem ser da espécie exclusiva. Nós vimos lá no artigo 21, que inclusive ela é indelegável, e ela é exercida somente pela União. Não pode ser delegada. Tem alguma exceção? Não. Somente a União, no artigo 21, pode exercer aquele rol de competências. Mas também as competências de natureza administrativas podem ser comum a todos os entes federativos. Está lá no artigo 23. E qual é a regra? A regra é a cooperação. Grave essa palavra que eu venho falando repetidas vezes aqui no canal. Cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. É para o bem de todos e felicidade geral da nação. E vamos lá, tem exceção a essa regra? Não, não há exceção. Ok? Seguindo adiante, nós temos as competências de natureza legislativa. E nós vamos ter o quê? A privativa, aqui no artigo 22 da Constituição Federal. São privativas a quem? A União, tá? Qual é a regra? A União legisla privativamente. Mas, no caso da espécie privativa, nós temos exceção sim. Qual é a exceção? A União, através de lei complementar, poderá autorizar os estados a legislar sobre as matérias específicas, criando a chamada competência legislativa delegada. É isso mesmo. Da onde decorre a competência legislativa delegada? Ela vem no parágrafo 1º do artigo 22. A competência privativa da União sobre questões específicas, ela pode delegar. Veja, então, nós vamos ter a criação de uma nova espécie, onde pode haver participação dos estados e DF. É a competência de natureza legislativa delegada. Muito bem, vamos seguindo aqui o raciocínio. Para essa competência legislativa delegada do artigo 22, parágrafo único da Constituição, nós temos uma regra. Qual é a regra? Ela deve ser feita mediante lei complementar. A União delega para os estados e para o Distrito Federal, não para os municípios. Fique atento. Existe exceção? Não existe exceção. Seguindo o nosso quadro, nós temos a competência de natureza legislativa concorrente, no artigo 24 da Constituição Federal. E para ela, qual é a regra? A União edita as normas gerais e os estados e DF editam normas específicas de seus interesses. Não seria plausível desconsiderar cada peculiaridade que existe nesse nosso Brasil. Cada estado tem as suas particularidades. Então, essa espécie de competência de natureza legislativa concorrente,
ela diz que a União vai estabelecer as normas gerais e os estados e DF as normas específicas de seus interesses. Quais são as exceções? As exceções, nós vamos ver, se a União não editar as normas gerais, os estados, então, passam a ter a competência plena. Eles podem editar tanto as normas gerais como as específicas. Mas, se posteriormente a União legislar, as normas gerais que esses estados fizeram terão sua eficácia suspensa. Esse quadrinho simplesmente resolve os seus problemas em relação a essa matéria, do artigo 21 a 24. Não me chegue na sua prova sem entender esse quadro. Bom, considerações importantes. Competência material administrativa do artigo 21 e competência material administrativa do artigo 23. Você assistiu na aula do artigo 21 e na aula do artigo 23. A do artigo 23 é uma competência comum. A do artigo 21 é uma competência exclusiva da União, não é verdade? Então, no artigo 21 nós temos o quê? Ela é indelegável. A União cuida de tudo. No artigo 23, o princípio da cooperação entre União, Estados, DF e municípios. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Essa cooperação entre União, Estados, DF e municípios, ela é feita de que forma? Através de lei complementar. Está lá no artigo 23, parágrafo único da Constituição Federal. Não me erre isso em prova, não confunda com a delegação do artigo 22, que nós mencionamos há pouco, tá? No artigo 23, só para relembrar, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vai vir o rol. No final vem parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Veja, essa competência concorrente, referente ao artigo 23, ela também é feita por lei complementar. Bom, outra coisa importante, competência legislativa da União. O que nós temos na competência legislativa da União? Acabamos de aprender. Ela pode ser privativa, está no artigo 22, e ela pode ser concorrente, artigo 24. Basicamente isso, né? Para relembrar, a competência material administrativa da União, ela pode ser exclusiva, artigo 21, ou pode ser comum. Mas preste atenção em algo importantíssimo para a sua prova. A União não exerce competência remanescente ou residual. É competência da União? É competência da União. A União não vai exercer competência remanescente ou residual. Mas, professor, e as matérias que não foram tratadas? A resposta é simples. Se for competência remanescente ou residual legislativa, o artigo 30, inciso 1º, vai dizer que vai caber aos municípios exercer. Se for competência remanescente residual administrativa, o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição, vai dizer que cabe aos estados. Ok? Dica importante para a sua prova. Voltando ao nosso quadro. Competência de natureza legislativa privativa, artigo 22, a União vai legislar privativamente. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar criando a competência legislativa delegada. Muito bem, não é verdade? Ok. Então, quais são os requisitos para essa lei complementar? Será que há requisitos? A Constituição não vai trazer, mas a doutrina vai dizer que essa lei complementar deve obedecer aos seguintes requisitos: requisito formal, requisito material e ao requisito implícito. Preste atenção, essa matéria é para você que quer aprofundar um pouco mais, para você que vai fazer uma prova de nível superior, vai te dar um norte bem bacana, tá? Vamos lá. Qual é o requisito formal que a Constituição traz para essa delegação à expedição da lei complementar?
A Constituição é taxativa e diz que será mediante lei complementar. Somente a lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre essas matérias específicas, sobre a competência privativa da União. Um outro requisito é o requisito material, ou seja, a matéria deve ser específica, deve ser pontual, ela deve estar relacionada necessariamente ao artigo 22 da Constituição. Se o artigo 22 diz ali direito penal, essa lei complementar ela deve pontuar necessariamente tudo que pode ser tratado de forma específica, categórica, ok? Bom, e o último requisito, é um requisito implícito, é que essa lei complementar ela não pode autorizar apenas um Estado. Quando eu falo Estado aqui, falo também do DF. Ela não pode ser direcionada, ela tem que abranger ou ao menos trazer a possibilidade para que todos os estados possam legislar as questões específicas referente à matéria em questão. Isso está descrito aonde, professor? Isso está no artigo 19. E, como eu disse, está implícito. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3º, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Não pode haver legislação criando preferência para o estado X, estado Y, estado Z. Ok? Um outro ponto importante é falarmos de equilíbrio do pacto federativo. E eu coloquei em letras garrafais para você não esquecer. O que é o equilíbrio do pacto federativo? Como podemos resumir esse equilíbrio do pacto federativo? A União não pode avocar uma competência estadual ou municipal, ainda que o interesse público venha a exigir. As matérias relacionadas à competência estão na Constituição Federal. A Constituição Federal já trouxe a distribuição de competências, isto para manter o equilíbrio do pacto federativo. Então, a União não pode avocar, trazer para si nenhuma competência estadual ou municipal, mesmo que o interesse público venha a exigir. Tema bastante importante, não é verdade? Muito utilizado esse equilíbrio do pacto federativo. Voltando mais uma vez ao nosso quadro, vou destacar mais uma informação importante para você. Na competência de natureza legislativa concorrente, nós vemos que os estados podem exercer a competência legislativa plena, caso a União não edite as normas gerais. Mas há uma problemática. E quando os estados não editam as normas específicas mencionadas aqui no artigo 24? A União, então, pode editar a norma geral e a norma específica? Não. A suplementação do artigo 24 vai ser realizada por quem? Quem vai exercer essa suplementação quando os estados não editarem as normas específicas? Os municípios. Mais uma dica para a sua prova, ok? Para que a nossa aula não fique demasiadamente longa, nas próximas aulas nós vamos ponto a ponto passando mais informações. Se porventura você não conseguiu entender essa aula, não se preocupe, repita o vídeo, vá devagar, ponto a ponto, e eu tenho certeza que daqui a pouco você vai dominar essa matéria. Na próxima aula, sim, então, nós vamos entrar nos incisos 1º e 2º, vamos começar a tratar da competência legislativa privativa da União. Nós vamos fazer a nossa primeira aula referente a essas competências. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.